Meu querido Hildo Rocha, meu ex-colega, um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer ao GT. Hoje, fora da vida pública, tenho a honra de presidir a Associação dos Cerealistas, das Empresas Cerealistas do Brasil. E quero aqui, portanto, dizer da importância do tema que estamos debatendo. Saudar o Dr. Carlos Parreira, nosso diretor jurídico, o Roberto Queiroga, nosso diretor executivo da associação. E o motivo que nos traz aqui, Hildo, é para que nós possamos contribuir justamente no sentido de que a reforma tributária ela traga a simplificação que é esperada, mas ela traga especialmente justiça tributária. Nós temos um setor extremamente relevante ao agronegócio, que é o setor justamente das empresas cerealistas. Nós temos um papel junto ao produtor rural que não tem a sua armazenagem muito importante, e nós temos uma luta junto com outras entidades, e aqui eu lembro da Biov, da Ubrabil, da Probil, Sindirrações, Abiarroz, Simprifert, algumas que formalizaram um documento ainda lá na reforma, no texto constitucional, de que nós tivéssemos uma garantia de uma concorrência leal dentro do próprio setor. A nossa preocupação é que o dinheiro público gerado pelos impostos gere concorrências e assimetrias que, ao final, custem caro para a economia brasileira e para o consumidor também, porque, no final, sempre é o consumidor que vai chegar lá. Então, quando nós estamos aqui trazendo este reforço, é que a regulamentação garanta justamente essa concorrência leal, que eu queria pedir ao Dr. Carlos Parreira que fizesse aqui uma rápida defesa dentro do tempo que nós temos para falar como associação. Uma boa tarde a todos. Saúdo o deputado Hildo Rocha, todos os demais componentes da mesa. É uma satisfação estar aqui falando com vocês, tendo essa oportunidade de trazer um tema que nos é tão caro, né? Nessa janela em que acho que a gente discute a mudança legislativa mais impactante desde a promulgação da Constituição Federal. E como o Jerônimo pontuou, né, a preocupação do setor cerealista como um todo, né, diz muito respeito às condições de mercado em termos de isonomia tributária, equidade e livre concorrência, né? E aqui, para poder fazer uma ponderação mais precisa, né, a gente tem que colocar aqui a razão da nossa preocupação, que está relacionada com o tratamento a ser dispensado ao ato cooperativo. Quando a gente avalia o que constou na Emenda Constitucional 132, né, lá no artigo 156A, ela previu, né, um tratamento diferenciado, né, um regime específico para as cooperativas, né, o legislador teve a preocupação de fazer constar que esse regime específico observaria o princípio da livre concorrência e da isonomia tributária. Nesse aspecto, o projeto de lei complementar 68 de 2024 anda bem. Por quê? Porque o tratamento que foi dispensado às operações das sociedades cooperativas e seus cooperados, né, ele realmente resguarda, né, essa isonomia, preserva essa isonomia e mantém a equidade entre todos os membros de uma mesma cadeia econômica, né, porque as cooperativas, principalmente no agronegócio, em estados em que ela tem relevância, como no Paraná e Rio Grande do Sul, né, elas não podem ter uma benesse ou um tratamento tributário diferenciado de tal forma que os coloquem em favorecimento expressivo na competição com os produtores rurais, que são os clientes, tanto das cerealistas quanto das cooperativas, né? Então, essa é uma preocupação que estamos externando e temos aqui um pleito talvez em comum aqui nesse fórum agora. Porque eu acho que todos acabam vindo e trazendo preocupações que demandam alguma alteração do texto legislativo, deputado Hildo Rocha. Mas, no nosso caso, o que nós queremos realmente é que se preserve o texto base, nesse interim, do projeto de lei 68. Certo? Por quê? Porque ele encontra-se adequado a essa circunstância. O setor ele já sofreu bastante com esse cenário, ali quando tivemos a adoção do regime não cumulativo do PIS e COFINS entre 2002 e 2003. E essa situação ela só foi remediada em 2004, com a edição da Lei 10.925, e nesse ínterim, o que acontecia? As cooperativas comercializavam sem incidência tributária, enquanto nós disputávamos o mesmo cliente, disputávamos o mesmo produto, fazíamos as mesmas ofertas e éramos penalizados com a carga tributária diferenciada. Certo? Então, a gente não quer viver um cenário deste novamente. A situação vem se equalizando ao longo dos anos, de modo que o sistema tributário atual pode ter todo tipo de vicissitude, mas esse equilíbrio, pelo menos na cadeia econômica da comercialização de insumos e de cereais com os produtores rurais, encontra-se equilibrada. Muito por conta, não
em razão do tratamento que é conferido ao ato cooperativo, porque já existe a previsão legal para afastamento da incidência das contribuições, mas porque a cadeia do agronegócio foi inteiramente desonerada com a edição da Lei 10.925, certo? Então, quando a gente se depara com uma situação em que a gente tem ciência, né, dos pleitos defendidos pela OCB, né, e que tem sido distribuído, né, junto ao legislativo aí como uma pauta realmente do setor, que pode até mesmo ser legítima, mas que pode causar essas assimetrias que a gente tem apontado, né, a preocupação nossa é de defender esse texto base, né. Então, o registro que trazemos aqui hoje para esse plenário, né, é para justificar essa preocupação. O lema da reforma tributária é justamente, quando todos pagam menos, né. Então, nada mais justo que todos os entes de uma mesma cadeia estejam sujeitos ao mesmo tipo de tratamento tributário. O Jerônimo comentou aqui no início da fala dele, né, a representatividade de outras instituições. Essa não é uma questão que afeta exclusivamente os cerealistas. Isso permeia a cadeia da agroindústria, do leite, dos esmagadores de soja, né, os fabricantes de óleo. Então, é algo para a gente olhar com cuidado. A proteína animal, obviamente que o ato cooperativo deve ter suas salvaguardas e suas proteções, isso é previsto constitucionalmente, mas a gente não pode fazer isso a custas de outros entes da cadeia produtiva, certo? Caso contrário, podemos nos deparar com a situação, inclusive, do crescimento do setor cooperativista, né, em detrimento de outros entes contributivos. Caso contrário, as próprias cerealistas vão ter que começar a se associar e formar cooperativas, né? Então, acho que essa preocupação precisa ser de fato combatida, e isso precisa estar na mente, né, dos legisladores aqui no momento da votação, né, de toda a Câmara dos Deputados e do Senado, né, e que a preocupação nossa realmente assim, é a isonomia. Certo? E não estamos aqui pleiteando nenhum tratamento diferenciado para os cerealistas, mas que o tratamento seja isonômico e equitativo entre todos os membros da mesma cadeia. Bem, como disse o doutor Parreira, deputado Wildo, é um pouco diferente o nosso pedido. O nosso pedido é para mantermos o texto que aí está, né? E que ele combina com o que diz a norma constitucional, né? Esse movimento foi trabalhado ainda lá na reforma em si da Constituição, que garantiu essa isonomia, e o texto que foi enviado para esta casa, ele vem nesse sentido. Então, se pudermos realmente contar com a apreciação e com o apoio dos senhores, nós estaremos fazendo justiça tributária, que é o que imagino o objetivo final da nossa reforma. Desejo um ótimo trabalho, prazer estar aqui com todos vocês.